Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre dor e participando desse projeto, né? O projeto Sem Dor Experts, projeto da Simpen do Simpen com Cristália. Então, são duas empresas que estão muito engajadas na divulgação de conhecimento científico e no tratamento da dor. É um prazer estar aqui novamente. O que eu vou falar para vocês hoje é sobre os desafios no tratamento clínico da lombalgia. Então, segundo a IASP, dor é uma experiência sensorial e emocional que ela é desagradável, associada ou semelhante àquela associada a um dano real ou potencial ao tecido. Porém, os estímulos sensoriais, eles criam experiências e essas experiências são armazenadas como memórias. Novos estímulos, novas memórias, mais estímulos, mais memórias. E a dor, ela acaba ficando vinculada a isso. São kits sensoriais que podem se associar à dor. Nós podemos classificar a dor como em relação ao tempo, se é uma dor aguda, subaguda ou crônica. Então, abaixo de 6 semanas aguda, acima de 3 meses crônica. E o subaguda você pode considerar ali entre 6 e 12 semanas. Eu gosto de uma maneira mais arbitrária de colocar como 3 meses a diferença entre dor aguda e crônica. Por que eu falo arbitrária? Porque às vezes a dor crônica ela já pode se desenvolver desde a primeira semana. Nós podemos também classificar em relação à patogênese, se é uma dor nociceptiva, neuropática, nociplástica ou ainda se ela é mista. Podemos classificar em relação à localização, ela é localizada, ela é generalizada ou ela é segmentar. Em relação à causa, traumática, né, acidente, cirúrgica, também é um tipo de trauma tecidual, oncológica, musculoesquelética ou miofacial. A dor nociceptiva é como se um alarme ele tocasse no nosso corpo. Ele fala: tem alguma coisa estranha, tem uma ameaça ao tecido. A dor neuropática, ela não é mais um problema do alarme, porém dos cabos, da fiação, da transmissão daquele estímulo até o sistema nervoso central. E a dor nociplástica, eu gosto dessa animação, desse GIF, que ele mostra que é como se fosse um erro do sistema, né? Então, estímulos nociceptivos, estímulos não nociceptivos, eles podem ser interpretados também como dor por um erro de processamento no nosso sistema nervoso. Mas a dor nociceptiva é aquela mais amplamente conhecida, mais falada, né? É aquela dor onde uma lesão tecidual ou uma inflamação tecidual ou uma queimadura, alguma coisa aconteceu naquele tecido. E essa alguma coisa pode ser apenas uma sobrecarga. E aí, essa coisa, essa sobrecarga, essa ameaça, ela é percebida por alguns receptores periféricos. Pensa assim, quando tem um pico de eletricidade, o DR lá na caixa de disjuntor, ele pega e desarma, certo? Quando tem um pico de sobrecarga no nosso corpo percebe. E na região lombar, o desarmar é trava, para tudo aí. Não vamos mais contrair, vamos primeiro resolver o que é que está acontecendo. Boa parte das vezes, nada. É como se fosse só um pico de tensão mesmo, fosse lá no quadro de disjuntores da minha casa e ligasse de volta o disjuntor e volta a funcionar tudo normalmente. Boa parte dos casos de dor lombar são assim. Então tem uma estimulação nociceptiva periférica e essa estimulação nociceptiva vai gerar um processo chamado transdução, onde um estímulo mecânico, então por distração, por um estímulo por
rompimento por lesão diretamente, ou um estímulo por aumento da concentração de lactato, né? Diminuição do pH tecidual, isso tudo pode ser transformado em estímulo elétrico. Então, o estímulo mecânico, químico, ele vai ser transformado em estímulo elétrico. E a partir da transdução, esse sinal elétrico que foi codificado, ele é transmitido pelo sistema nervoso e ele vai chegar no córtex cerebral e lá no córtex ele vai ser percebido. Depois dessa percepção, vai ocorrer um processo de modulação. Então, aquela dor ela pode ser amplificada, ela pode ser abafada. Então, essa modulação ela ocorre tanto em níveis medulares quanto nível medular. E eu já falei da dor, dos tipos da dor, mas o que é a dor lombar? É a dor na área posterior do corpo, desde a margem inferior da 12ª costela até as pregas glúteas inferiores, com ou sem dor referida em um ou ambos os membros inferiores, que dura pelo menos um dia. A dor lombar, ela não pressupõe a causa da dor. Ela não implica que a fonte da dor realmente esteja lá na coluna lombosacra. A dor lombar fala sobre a região que o paciente refere que sente, aquilo que ele está sentindo. Então, dor é uma experiência, a experiência que a pessoa está sentindo naquela região é dita dor lombar. Então, assim, doutores, aqui é lombalgia? A dor é nessa região? Sim, então é lombalgia. Eu não estou falando que a lombalgia é por causa mecânica, ou é por causa renal, ou é por pâncreas, ou não interessa. A dor lombar é a localização. Então, eu tenho um paciente com lombalgia com irradiação posterior de coxa direita. LASEG negativo, exame neurológico normal. Na ressonância tem uma discopatia, uma protrusão pequena, L4, L5, S1. Será que é a causa da dor? Qual é a real origem da dor? Esse é o nosso desafio inicial. Ter um diagnóstico acurado. Comprovar o nexo causal daquilo que o paciente sente. Então, a história clínica com o exame físico e, muitas vezes, história, exame e exame de imagem. Para fazer um diagnóstico, eu utilizo, a gente pode até não perceber, não está no nível consciente. Nós fazemos inferência bayesiana, que é a formulação de uma crença nova ou posterior a partir da combinação de crenças anteriores e novos dados coletados. Então, aquele kit sensorial, aquele quebra-cabeça que eu mostrei em alguns slides atrás, o paciente tem uma crença e novos dados, eles ajudam a refinar a modelagem preditiva daquela crença que eu tenho. Eu, como profissional, eu tenho uma crença, pelo que eu estudei, pela minha experiência, que o paciente vai ter certa evolução, o que pode ser tal diagnóstico, né? Então, o nosso trabalho como médicos é revisar as previsões à luz das evidências relevantes. A inferência bayesiana, então, é um método de avaliação de hipóteses pela máxima verossimilhança. E ela decorre imediatamente da fórmula de Bayes, que é a probabilidade de A acontecer, visto que B já ocorreu. É a probabilidade, eu posso falar aqui, de ter uma hérnia de disco, visto que eu tenho dor lombar. A abordagem inicial para modelar o raciocínio clínico é a inferência bayesiana, né? Eu vou combinar a opinião de especialistas com as evidências disponíveis, as evidências da literatura, as evidências dos especialistas, de muitos palestrantes que estão aqui nesse projeto do Simpen com Cristália. Isso vai ajudar a fornecer resultados probabilísticos para um determinado cenário. E esses resultados podem ser atualizados, não digo podem, eles devem ser atualizados continuamente. Assim, eu consigo garantir que o conhecimento clínico mais recente esteja sendo usado e fornecer explicações
das previsões feitas. Aquilo que eu falo para o paciente, quando eu estou me atualizando, eu vou também atualizando o paciente. Olha, o senhor tinha uma dor lombar inespecífica, agora o senhor começou a ter febre. Pode ser que tenha uma infecção, um tumor. Agora o senhor começou a ter um déficit neurológico, uma força grau 3 em L5. Agora é provável que o senhor tenha uma hérnia de disco. E assim nosso raciocínio clínico vai mudando. E depende da prevalência, né? Quanto maior a prevalência de algo, maior é o valor preditivo positivo, né? Eu tenho uma menor frequência de falso positivo. Porém, pode ser que ocorram sintomas, condições concomitantes, porém sem ter nexo causal. São situações que ocorrem, se sobrepõem, mas pode ser que não tenha nenhuma relação com a dor. Então, qual que é a prevalência de um quiropata no seu consultório? Ele vai chegar e falar, tá rodado. O cirurgião vai falar, é hérnia, né? E por que que isso ocorre? Porque eu tenho um conhecimento, né? Uma crença a priori, e aí, com o passar do tempo ou com os exames, eu vou ter novos dados. Então, seria o vermelho, meu conhecimento a priori. Novos dados, o verde. E aí, o meu conhecimento a posteriori seria esse azul, que eu vou chegar numa linha central. Eu vou refinar o meu modelo diagnóstico. A regra de Bayes especifica como as crenças anteriores devem ser combinadas com a diagnosticidade da evidência, o grau com que ela favorece a hipótese sobre a alternativa. São palavras de Daniel Kahneman, no livro Pensando Rápido e Devagar. Então, eu posso ter degeneração da coluna e lombalgia, que não necessariamente tem o nexo causal. Igual esse gráfico aqui é um Venn diagram, é um diagrama de Venn, né? Onde eu tenho degeneração sem lombalgia, eu tenho lombalgia sem degeneração, porém eu tenho uma superposição entre elas. Para estabelecer nexo causal, eu tenho que cair nessa área aqui. A lombalgia e dor crônica, mesma coisa, elas podem coexistir. Dor radicular e lombalgia, né? Lombalgia e câncer. Veja que esse diagrama de Venn aqui de lombalgia e câncer, a sobreposição ela é pequena, né? Mas muitos pacientes chegam ao consultório pensando que eles estão com um tumor. Então, qual que é a probabilidade de ter um câncer, dado que eu tenho a lombalgia? Depende muito da prevalência, como eu falei. E conforme a faixa etária, a prevalência ela vai mudando. Quando eu sou mais jovem, que é o gráfico superior do lado esquerdo, há uma maior probabilidade de haver uma dor discogênica. À medida que o tempo vai passando, vai aumentando a prevalência de dor de degeneração de sacroiliaca, que é o gráfico inferior esquerdo. Ou então, uma dor facetária, que é o gráfico superior à direita. E com o passar do tempo, não vai aumentando o risco de ter outras causas da dor? Sim, por isso que um dos fatores lá dos red flags seria a idade acima de 50 anos, porque vejam nesse gráfico inferior à direita que a partir de 50 anos começa a aumentar a frequência de dor por outras causas que não sejam a degeneração da coluna. Para eu conseguir ter um diagnóstico mais preciso, eu tenho que usar alguns postulados. Primeiro, a estrutura deve ter um suprimento nervoso, pois sem acesso ao sistema nervoso não poderia provocar dor, certo? A estrutura deve ser capaz de causar dor semelhante à observada clinicamente. Então, o paciente tem uma hérnia de disco na ressonância, porém ele tem uma dor em uma região que não tem uma relação, uma
plausibilidade, né? Não tem plausibilidade neuroanatômica, dificilmente vai ser a causa. A estrutura ela deve ser suscetível a doenças ou lesões sabidamente dolorosas. E a estrutura deve ter se mostrado fonte de dor nos pacientes utilizando técnicas diagnósticas de reconhecida confiabilidade e validade. Como que eu aplico isso? Eu tenho uma dor num tecido. A dor aqui nesse sítio anatômico, ela tem suprimento nervoso? Essa estrutura possivelmente causa dor? Ela tem uma suscetibilidade a doenças ou lesões? Isso tudo eu tenho que saber, né? Ter estudado, ter tido contato com isso. E a fonte de dor é difícil estabelecer, né, um nexo causal. Então, eu tenho que ter técnicas diagnósticas com confiabilidade e validade. Isso é complicado. Porém, a medicina intervencionista pode ajudar nisso. Bloqueios anestésicos, né, bloqueios teste, eles podem confirmar ou afastar uma hipótese diagnóstica. Então, as diferentes patologias aqui, esse quadro mostra que as que têm inervação, as que são possíveis de sentirem dor mesmo em pessoas normais, em voluntários normais, se a patologia é conhecida, né? E então são os 4 postulados aqui. E aí eu tenho uma ressonância que mostra uma hérnia que o paciente com dor, aquele caso que eu tinha mostrado antes. Esse gráfico de cima aí, ó, ele coloca pessoas que se afogaram na piscina e a correlação com o número de filmes que Nicolas Cage apareceu. Então tem correlação, né? O gráfico anda muito próximo ali, só que tem nexo causal. Talvez os filmes de Nicolas Cage sejam tão ruins que as pessoas queiram pular na piscina. Não posso afastar isso. Mas normalmente não tem muita lógica isso. Então, os achados dos exames de imagem devem ser validados pela história clínica e pelo exame físico, para eu não cometer erros diagnósticos. E aí, quando eu tenho um erro diagnóstico, eu posso ter um erro de prescrição de uma terapia e aí meu tratamento não funciona. Por isso, eu tenho que saber identificar quando uma dor somática, ela resulta da estimulação nociva musculoesquelética, dos nociceptores musculoesqueléticos, surge como resultado da estimulação das terminações nervosas. E ela contrasta com a dor visceral, porque o estímulo nocivo da dor visceral é num órgão do corpo. A dor referida é uma dor percebida em uma região inervada por outros nervos. Então, uma dor miofascial pode gerar uma dor referida à distância. Uma dor por um infarto agudo do miocárdio pode causar uma dor referida em membro superior esquerdo. Então, as dores referidas elas são percebidas em áreas relativamente distantes e em locais que são inervados por neurônios sensitivos diferentes daqueles da causa inicial. Ela normalmente é percebida profundamente, difusa, difícil de localizar. E ela é evocada pela estimulação das terminações nervosas na estrutura que é a principal fonte da dor. Por isso, na dor referida miofascial, se você aperta, apalpa o ponto gatilho, vai ter uma dor referida no membro. Não é pressionando o nervo, o membro que vai causar isso. A radiculopatia é um estado de perda neurológica. Então, a condução é bloqueada nos axônios de um nervo espinhal de raízes nervosas. Há um bloqueio de condução dos axônios sensoriais, que podem levar à dormência. Bloqueio da condução de axônios motores, que pode levar à fraqueza. Pode ser compressiva ou isquêmica. E a radiculopatia não causa necessariamente dor axial ou irradiada. Então, radiculopatia é uma coisa, dor radicular é outra coisa. É a dor que resulta da irritação de um nervo espinhal ou de raízes nervosas. E ela pode estar associada à radiculopatia. Dor radicular
pode ocorrer sem radiculopatia e radiculopatia pode ocorrer sem dor radicular. Então, nosso segundo desafio é identificar os componentes da dor. Quando ela é nociceptiva, neuropática, nociplástica, quando é uma dor, ela é referida ou ela é uma dor irradiada por uma radiculopatia, por exemplo. E por que eu tenho que tratar a dor? Porque a dor vai aumentar a liberação de catecolaminas séricas, aumenta o risco de infarto e hipertensão arterial. Ela vai aumentar a estase venosa, predispõe a trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. O volume pulmonar ele acaba ficando restrito, principalmente em dor abdominal ou dor de caixa torácica, dor no tronco. Predispõe à pneumonia e à telectasia. Em relação ao sistema imunológico, leva a uma alteração na imunidade humoral e celular, predispõe a infecções. Também leva a um distúrbio do sono, irritabilidade, aumenta o risco de ansiedade, depressão, e a dor tem um custo, né? E a dor leva as pessoas a sofrer e viverem insatisfeitas com as vidas que têm. Mas por que eu tenho que tratar a dor também? É porque a dor cronifica. Na região lombar é comum nós termos pacientes nos consultórios que falam: doutor, eu tenho dor há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. E o tratamento é diferente, né, para esses pacientes. Esse é o nosso terceiro desafio. Quando há a cronificação, quando há a sensibilização, tanto no nível periférico quanto central, o tratamento é mais difícil, é mais desafiador. E a dor crônica, ela ocorre porque nós temos os estímulos que são transmitidos da periferia para o sistema nervoso central, que é a via ascendente, que conduz o sinal doloroso desde a periferia até o cérebro, mediado principalmente por glutamato e substância P. E tem a via descendente, que ela modula endogenamente o sinal doloroso e se comunica com a via ascendente. É mediado por ácido gama-aminobutírico, noradrenalina, serotonina e opioides endógenos. E essa inibição descendente, ela é um mecanismo de defesa do próprio organismo contra a dor. Quando eu corto meu dedo, fiz um ferimento, dói. Aí eu já pressionei ali, já fiz uma hemostasia, já estou indo para o hospital, a dor ela diminui, ela fica uma dorzinha leve. Quando eu chego no hospital, aquele médico ou técnico de enfermagem, enfermeiro que está lá sem coração resolve tirar o curativo e ver como que está meu dedo. Aí volta a doer. Então eu tive o estímulo nociceptivo, que ele foi modulado e foi inibido de forma descendente. Novos estímulos nociceptivos vão gerar mais dor. Então, esse é um exemplo do funcionamento do sistema inibitório descendente. Na dor crônica, há uma ativação inadequada da via inibitória, né? Então, tem um enfraquecimento do sistema inibitório endógeno de modulação da dor. Em alguns casos, o sistema inibitório descendente ele pode até ser pró-nociceptivo. E aí, dor gera mais dor, que gera mais dor, que gera mais dor, e é difícil a pessoa sair desse ciclo. Então, na sensibilização, há uma amplificação da transmissão do sinal associado à dor, né, com aumento na transmissão do estímulo doloroso para o cérebro e dentro do cérebro, além de ter uma ativação inadequada da via inibitória. Esse desequilíbrio vai levar à cronificação. Como que eu trato a dor? Eu posso usar a escada analgésica, né? Então, dor leve, medicação adjuvante, analgésicos, anti-inflamatórios, dor moderada, opioides fracos, terapia multimodal, dor moderada a severa, opioides fortes. Então, eu posso utilizar essa escada analgésica para guiar o meu tratamento. Porém, a analgesia multimodal, ela costuma ser mais eficiente, né? Combinações de medicações analgésicas
conseguem melhorar o alívio da dor, reduzir os eventos adversos e melhorar a recuperação funcional dos pacientes. E cada uma daqueles quatro estágios, né? Transdução, anti-inflamatórios, corticosteroides, anestésicos locais agem na transdução. Anestésicos locais, gabapentinoides, antagonistas NMDA e canabinoides atuam na transmissão. Ali na percepção, opioides, antagonistas NMDA, canabinoides e anestésicos também podem auxiliar. E na modulação, opioides, inibidores duais da recaptação de serotonina e noradrenalina, antagonistas NMDA e canabinoides. Falando das medicações que eu posso utilizar, analgésicos simples, como paracetamol e dipirona, né, são efetivos para o tratamento de dor aguda. E normalmente eles devem ser combinados em princípio de analgesia multimodal. Anti-inflamatórios, né, são os medicamentos mais prescritos e utilizados. Porém, tem uma possibilidade de reações mais graves, principalmente em idosos. Há um risco maior de hemorragia digestiva alta e úlcera gastrointestinal. A hemorragia digestiva alta é 7 vezes mais prevalente no idoso e 10% delas são fatais. Devo me preocupar com isso? Não, devo me preocupar com o meu receituário. É meu carimbo que está lá, é a vida daquele paciente que está nas nossas mãos, tenho que me preocupar sempre. Porém, se não tratar a dor, o que vai acontecer? Aumenta o risco de trombose, tromboembolismo, atelectasia, pneumonia, infarto, acidente vascular cerebral. Então, não tratar também tem risco. Nós temos que tentar comparar coisas iguais, não comparar assim, se eu não usar não tem esse risco. Não, você tem outros riscos. Pode levar a lesões renais irreversíveis, né? Principalmente quando tem um uso prolongado, né? Um uso cumulativo. O Dr. Carlos Marcelo ele apresentou uma aula falando dos anti-inflamatórios lá, que tem uma carga de anti-inflamatório que quando passa daquele ponto, né, aquele ponto de corte, pode gerar insuficiência renal. Os potenciais efeitos adversos para o sistema gastrointestinal, renal, cardíaco, hepático e hematológico devem ser sempre usados com extrema cautela, na dose correta e por tempo limitado. Não dá para prescrever um anti-inflamatório e falar assim, tome toda vez que tem dor, porque pode ser que as pessoas utilizem por 1 mês, 3 meses, 1 ano direto, e isso pode trazer complicações. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles inibem a enzima ciclooxigenase, a COX, né? Assim, inibe a formação de prostaglandina E2, diminui a inflamação, dor e febre. Podem agir tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Existem os inibidores não seletivos, que bloqueiam todos os subtipos de ciclooxigenase, e tem os inibidores seletivos COX-2, que eles são usados em casos de intolerância gástrica não controlada pela Associação de Medicamentos Protetores Gástricos. Todos os anti-inflamatórios parecem estar associados ao maior risco de infarto. O resultado analgésico deles é parecido. Então, ter medicações que a gente saiba conduzir, né, é mais fácil. Então, eu gosto de ter as minhas drogas, porque o paciente, estou usando aquele branquinho lá. Qual branquinho? Mas se eu já tenho uma rotina, eu já consigo, você está usando o etodolaco? Sim, estou usando o etodolaco, esse aí mesmo, doutor. Tá, então é mais fácil na minha prática clínica. A dipirona, fora do Brasil, ela tem um estigma por agranulocitose, não é utilizada em alguns países, porém o risco de agranulocitose induzida pelo metamizol, né, dipirona, é considerado aceitável. E ela é mais segura para o trato gastrointestinal e rins. E leva uma boa analgesia. Relaxantes musculares
né? Então, os relaxantes musculares têm os antiespasmódicos, antiespásticos e o benzodiazepínicos. O que tem de evidência? Evidência, então uma evidência moderada e para dor lombar crônica é onde eu tenho um melhor resultado. A minha evidência com os relaxantes é baixa, porém, se eu for atrás dos guidelines, eles falam que eu devo usar. Os opioides são medicações de referência para o tratamento de dores moderadas a intensas, né? Então, a dose ela deve ser titulada para cada paciente. Os mais de uso mais rotineiro, morfina, oxicodona, muito pouco. Fentanil, muito pouco. Codeína e tramadol, bastante tramadol eu acabo utilizando. Os opioides, eles agem lá na transmissão e na modulação da dor. Eles agem tanto no nível medular quanto no nível central. E nem todo opioide é igual, né? Então, os opioides fracos, a codeína, o tramadol, são os mais prescritos. E o fentanil, ele é o mais potente. Existe uma tabela de conversão dos opioides, onde eu consigo fazer a rotação desses opioides conforme a dose total diária em 24 horas. E minha referência é a morfina, né? Então, sempre eu estou usando, por exemplo, o tramadol e eu quero calcular quanto eu prescreveria de metadona, eu vou transformar, fazer a conversão para a minha referência, morfina, e da morfina para a metadona. O que os guidelines falam em relação ao tratamento farmacológico? Para a dor lombar aguda, né, eu tenho, em relação à dor, a magnitude do efeito de anti-inflamatório é pequena, né? Relaxantes musculares também. E para a função, a magnitude do efeito dos anti-inflamatórios é pequena. Porém, vamos olhar com mais calma aqui essa tabela. O que é melhor que pequena aqui? Não tem. Então, acetaminofeno, né? Paracetamol, não tem efeito. Opioides para dor aguda, eles não têm evidência, não é que não tem efeito, não tem evidência. Relaxantes musculares, sim. Benzodiazepínicos é difícil de estimar, é impossível, não tem como estimar. Então eu tenho poucas opções. Para a dor crônica, anti-inflamatórias, uma magnitude de efeito pequena a moderada, né? O tramadol, eu tenho uma magnitude de efeito moderada. Para a dor, para a função, pequena. E a duloxetina, eu também tenho uma magnitude de efeito tanto para a dor quanto para a função pequena. Novamente, o que que tem aqui melhor que moderado? Não tem. Eu tenho pouca evidência aqui que sustente, use isso aqui, que isso aqui sempre vai funcionar. Não. Então eu tenho que ir tateando meu paciente. Saber utilizar as diferentes medicações para otimizar a analgesia dos meus pacientes. Então, embora sejam magnitudes de efeitos pequenas, são as melhores que a gente tem. Para a dor radicular, praticamente nada. E esse é um artigo do Lancet 2018, que ele coloca aqui que é primeira linha para dor lombar. Conselho para a área se manter ativo. Tá? Isso é primeira linha para dor aguda e dor crônica, dor persistente. Educação. Primeira linha para dor aguda e dor crônica. Compressas quentes, por exemplo, já é a segunda linha. E para a dor crônica, ela não tem evidência suficiente. Outras modalidades não farmacológicas, né? Então, primeira linha,
Para dor crônica, exercícios físicos e terapia cognitivo-comportamental. E o resto tudo acaba sendo segunda linha. Em relação ao tratamento farmacológico, paracetamol não está recomendado. Então, eu já não gosto de usar combinações tipo codeína com paracetamol ou tramadol com paracetamol. Ah, tem um risco grande do paciente se intoxicar ainda, né? Porque se ele usa um composto com paracetamol lá, está usando 6 horas um tramadol com paracetamol, e aí ele toma lá os seus Lax, lá que são vendidos na farmácia, que eu não conheço ninguém que prescreva, mas vende bastante, e também tem paracetamol, carisoprodol, diclofenaco, paracetamol e cafeína. E aí ele vai e toma mais um paracetamol por conta. Puxa, a chance de ter um problema hepático começa a ficar muito grande. Anti-inflamatórios, eles são segunda linha, porém, lembre, segunda linha é aquilo que eu melhor tenho, porque a primeira linha é educação e se manter ativo. Então, a segunda linha é a melhor coisa que eu tenho. Embora aquelas evidências mostrem pequena, moderada evidência, é o que eu melhor tenho. Isso aqui é uma revisão da North American Spine Society, o NASS, que ele coloca, eu tirei só esse pedaço do guideline do NASS, que ele coloca como grau de recomendação B, que sugere-se que o uso de esteroides orais e endovenosos não é eficaz para o tratamento da lombalgia. Então, prescrever corticosteroides não é uma boa ideia. O uso de analgésicos opioides deve ser cautelosamente limitado e restrito a curta duração para o tratamento da dor lombar. Isso não significa que não deve ser usado. Então, eles têm alguma evidência, principalmente o tramadol, só que eu tenho que usar de uma maneira mais racional. Até porque uma das principais causas de dor pós-operatória prolongada é o maior consumo de opioides antes de realizar a cirurgia. Eu tenho lá uma hérnia de disco, eu tenho 6 a 12 semanas de tratamento conservador. Ah, mas doutor, quero ver até onde vai. 1 ano com uma hérnia de disco causando isquemia no nervo, daí aquele nervo já sofre degeneração valeriana, e assim, agora eu vou operar. Sim, operou, só que perdeu a janela terapêutica, e aí o paciente já tem uma radiculopatia crônica. Então, tudo tem um motivo no tratamento. Essa revisão aqui de 2019 do American College of Rheumatology and Arthritis, ele é para osteoartrite da mão, quadril e joelho. Mas eu trouxe essa informação porque, olha só, Tramadol, ele pegando a nossa legenda do canto inferior direito aqui, ele é condicionalmente recomendado para osteoartrite de mão, joelho e quadril. Opioides não tramadol, eles são condicionalmente recomendados contra, né? Então, tem uma contraindicação condicional, enquanto o tramadol tem uma recomendação condicional. Nosso desafio 4 no tratamento clínico da lombalgia não há evidência robusta suficiente que mostre essa, com certeza, é a melhor medicação. O tratamento multimodal acaba sendo melhor. Então, eu tenho que identificar padrões, né? No dor miofacial, dor radicular, dor somática, dor visceral. O desafio 5 é que a dor lombar ela é multidimensional. Então, lesão tecidual? Sim. Porém, há uma reorganização das matrizes, que é a matriz corporal e a matriz da dor, a representação aqui no nosso sistema nervoso central, representação cortical. Há uma conectividade neuronal corrompida.
né? Quando há sensibilização, há o dano tecidual, há uma experiência multissensorial que ela deve ser abordada também, porque se eu não abordo como um todo, o paciente pode melhorou a dor, só que agora essa náusea não me deixa dormir. Sempre vai ter algo que vai acabar afetando o paciente. Em alguns casos, o paciente tem uma dor, faz um procedimento intervencionista, resolve aquela dor dele, e aí o que que acontece? Melhorou aquela dor, mas doutor, tem uma dor aqui agora, ó. Ó, essa dor é nova. Puxa, às vezes aquela dor não é nova, ela sempre esteve ali. Porém, a saliência daquela dor que foi submetida a um procedimento era maior. E agora que aquela saliência diminuiu, porque eu tratei ela, outra causa pode levar ao desconforto. Porque há uma memória dolorosa nesses pacientes que interfere na evolução clínica. Existem muitos erros cognitivos, pensamentos negativos automáticos e comportamentos mal adaptativos. Como que eu devo tratar, então? De uma maneira geral, eu tenho prioritariamente pela boca, não prescrever medicações intramusculares, endovenosas. Endovenoso é muito trabalhoso, né? Para que acessar uma veia se eu posso utilizar uma medicação ou outra forma, um tópico, por exemplo? Intramuscular, anti-inflamatório, corticosteroides intramusculares pode levar a lesão muscular, pode levar a uma necrose muscular. Isso vai afetar a vida do paciente. A medicação ela deve ser prescrita pelo relógio. Ó, de 6 horas o senhor vai tomar, de 12 em 12 o senhor vai tomar, não vai tomar um aqui da espera. Não, quando está na fase mais aguda eu tenho que dar. Ó, você vai tomar 3 dias de 8 em 8 horas, depois suspende e pode utilizar sob demanda até uma semana. Pela escada, né? Então, medicações simples, analgésicos simples, adjuvantes, opioides, e intervenção, cirurgia, e aí vai aumentando a complexidade. O tratamento deve ser individualizado, porque nem eu posso ter duas ressonâncias iguais em pacientes completamente diferentes, a evolução vai ser completamente diferente também. E eu tenho que prestar atenção aos detalhes, que são os detalhes que fazem com que eu consiga refinar meu modelo preditivo, diagnóstico e prescrever aquilo que o paciente mais precisa, aquilo que vai ter melhor resultado para o paciente. São desafios grandes. Quem trata dor lombar crônica, frequentemente se frustra com o resultado, porém, se nós conseguirmos ter essa noção, educar o nosso paciente, reforçar que é importante ele se manter ativo e é importante ele utilizar a medicação conforme prescrito, aí tem uma chance maior de ter um resultado positivo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e estou aberto a discussões.